E eu queria saber, Humberto, a respeito de marxismo mais na sua formação. Por quê? Eu sei que a entrevista não é sobre mim, Uhum, mas eu tive uma experiência muito negativa com o marxismo na universidade. Porque você falou uhum, que entrou em contato quando você estava cursando história e tal, e o que eu mais aprendi na faculdade de história, eu fiz USP, foi uhum, anticomunismo. E uhum, muito menos economia política. Então eu queria saber uhum. como você entrou em contato com o marxismo, através de qual via, e por que você se interessou particularmente por economia política, porque a gente não tem contato com isso na faculdade. Então, Ian, assim, cara, eu fiz um curso de História numa faculdade muito pequena, tá? Aqui em Osório mesmo, tá? Da Senec, que é a Facus, tá? Uma instituição privada, que é a realidade da maior parte da classe trabalhadora, tá? Para eu fazer uma faculdade pública, eu teria que ir para Porto Alegre, para URGS, é muito difícil. Eu estudei em escola pública minha vida inteira, eu nunca botei meus pés dentro de uma escola privada. E estudei em escola sempre de periferia, coisa assim. Enfim, URGS para nós aqui, tipo, eu não tentei, eu sequer fiz vestibular para URGS, porque mesmo se eu passasse, eu não conseguiria me mudar para Porto Alegre. Dito isso, eu estudei então em Osório. O curso era muito pequeno, só haviam duas turmas, tá? Uma sempre no quinto semestre, outra começando, e essas duas turmas iam se revezando. Então nós tínhamos poucos professores, tá? O núcleo de professores ali era pequeno. A maior parte deles pós-estruturalistas, sabe? Uma parada Deleuze, Foucault, saca? Essa linha Sim. aí. Entretanto, eu tive dois, talvez três ou quatro, mas pelo menos dois professores marxistas entre estes, tá? Que me acompanharam ao longo do curso. E o que que aconteceu? Eu preferia a interpretação desses professores, de longe. De longe, eu sempre fui um cara muito revoltado com a situação material da gente, sabe? Da minha família, das pessoas que eu viam trabalhando muito, ralando muito e não conseguindo melhorar. Então, para mim, eu já tinha a noção da luta de classes, embora eu não soubesse que se tratava da luta de classes. Eu fui conhecer Karl Marx, me apresentaram quem era Karl Marx só na faculdade. Porque eu cheguei lá, havia essa discussão, a linha marxista, a linha pós-estruturalista, né? Eles meio que se debicando ali e tal, e eu, para mim, disse, não, cara, essa visão, né, era o professor Ricardo Fitz e o professor Eusébio, né, que eram esses meus dois professores, assim, que eram da linha marxista, e para mim era absolutamente superior à interpretação de mundo que eles davam, à leitura que eles faziam da história. E aí, por causa dessa discussão sobre o que seria marxista, eu fui, bom, o que é isso? Né? O que é isso? Eu vou ter que descobrir. E aí eu fui buscar mesmo, né? Fui buscar mesmo. Então, eu fui buscar primeiro o manifesto, né? O Manifesto Comunista foi minha primeira leitura do Marx, e logo depois disso, assim, não, a obra-prima do Marx é o Capital, você tem que ler o Capital. Eu me atirei a ler o Capital, foi minha primeira tentativa de leitura do Capital, foi imediatamente depois do Manifesto Comunista, alguns meses depois de conhecer o que era o marxismo, tá? Não façam isso. Eu concordo com o Humberto, não façam isso. Não Não façam vai isso. dar bom. É. Porque, assim, enviesou muito a minha interpretação, tá? Até porque nós não tínhamos os textos inteiros, era uma edição muito antiga, que nós tínhamos textos xerocados, se eu não me engano, o livro 1 era dividido em 3 livros. Eu falo assim, se não me engano, porque nós não tínhamos os livros já. Nós tínhamos vários volumes em xerox, que era como nós usávamos, sabe? E entre 2 ou 3 colegas ali nós dividíamos isso, assim, para ir lendo e tentar entendendo as coisas. E nós não tínhamos sequer nenhuma estruturação, nenhum professor acompanhando nada, saca? Era nós tentando entender aquilo, tateando no mundo que a internet estava engatinhando, assim. O que se tinha de internet era Orkut, saca? E é isso, a minha história começou aí. Eu saí do curso de história me considerando marxista por causa disso. Eu entendi o marxismo como linha de pesquisa em história, embora sempre me disseram que eu não deveria seguir essa linha porque eu não conseguiria ter meus projetos aprovados, porque agora não é... Isso é bom até a gente falar, porque a galera acha que na faculdade é muito marxismo, né? É E o não inverso, é. é É o impressionante que é inverso. o inverso. É, né? Mas eu saí dali com esse pensamento, mas entendia muito pouco de Marx. Eu apenas entendia que a questão econômica era mais estruturante e eu procurava explicar as coisas a partir disso, a partir da ótica da luta de classes. Isso já estava muito fundamentado em mim, mas eu tinha pouco conhecimento de teoria. Tinha lido pouco Marx e tinha feito uma leitura muito atrapalhada. E isso vai acontecer, cara, até eu começar um curso de pós-graduação, né, em filosofia e sociologia, que eu cursei. Aí eu retomei algumas coisas desses conteúdos, né, e não só de Marx, mas de outra, muito filosofia. Eu fui muito para filosofia, porque eu estava dando aula no ensino médio de filosofia, por isso, inclusive, eu estava fazendo esse curso de especialização. E aí, de novo, voltei a Marx, mas não só a Marx. Aí foi uma época que eu reli algumas coisas do Marx, li outras coisas diferentes. Por exemplo, quando me apresentaram o 18º Brumário, Ideologia Alemã, ainda uma versãozinha condensada,
que inclusive eu sorteei. Foi dessa época toda que eu comecei a ler o que a gente deve ler antes de ler o Capital. Sim, sim. Tá? Foi nessa época aí do curso do pós. Paralelo a isso, estudei muito filosofia, eu tive uma época nietzscheana, tá? Que eu consumi Nietzsche pra caralho. Eu sei como é que não lavou a minha mente aquela porcaria toda. Mas hoje eu penso que foi bom também, porque tudo isso foi melhorando a minha leitura. E aí depois veio o canal, foi bem emendando que isso aí o canal, logo depois disso aí o canal. E aí no canal eu comecei as leituras primeiro dos liberais, que nem eu falei, e depois que a galera começou a povoar o YouTube com mais canais de economia mesmo com esse viés liberal, aí sim eu retomei Marx novamente. Aí voltei para o livro 1 do Capital, aí fui para o livro 3 do Capital, né? O livro 2 é aquela porcaria que a gente só lê uns pedaços e pula, né? Porque, enfim, não façam isso também, tá, gente? Mas assim, e aí eu retomei bastante, foi quando eu conheci Lenin, eu sou um leitor jovem de Lenin. Porque até então, na época da faculdade, lógico, eu tinha tido contato, uma coisa ou outra, mas assim, de entender os textos mais elementares do Lenin, foi depois de tudo isso. Aí eu voltei para o Lenin, foi aí que eu comecei a desenvolver a minha ideia sobre moeda, quando eu comecei a pesquisar, tentar juntar as coisas que eu acredito que um dia vai ser o livro que eu pretendo terminar, que é uma tese difícil que eu estou defendendo, então por isso eu botei um pause em tudo isso, porque é um trabalho que eu pretendo que seja um trabalho mais importante da minha vida. Então, tudo isso começou a se formar depois, ali, já com uns 3 anos ou 4 anos de canal. E é essa luta que eu venho nos últimos tempos. Então, o marxismo na minha vida é isso, Ian, assim. E ao mesmo tempo, né, cara, conforme isso ia acontecendo, eu também sempre fui procurando me organizar coletivamente para fazer aquilo que eu defendo, né? Infelizmente, eu não consegui achar ainda um flanco de atuação que eu me sinta totalmente confortável. Eu não falo isso de maneira nenhuma, com nenhum tipo de orgulho, né, de ser, enfim, de ter essa dificuldade. Mas foi assim, o marxismo entrou na minha vida e é aquela coisa, depois que a gente é picado pela mosquinha, né, não tem mais volta. A gente não consegue ler o mundo de outra forma. Caminho sabe? É via de mão única, não tem volta nem a pau, assim. Uma vez que você enxerga o mundo de forma materialista, você não consegue... E principalmente quando você vê análises que não são materialistas, você sente falta de algo. Eu tenho esse problema também, se é que a gente pode chamar de um problema.